Vamos de bastidor? Vou trazer um pouquinho aqui de caldo dessa CPMI. Hoje a percepção era de que a oposição estava mais quieta. Diante da descrição dos peritos de bomba e do perito de bomba e desse caso, né, tão complicado, tão escabroso, dessa bomba colocada no caminhão-tanque, que podia chegar ao aeroporto de Brasília, a oposição pouco falou. Mesmo deputados ali mais aguerridos, como o deputado Nicolas ou o deputado André Fernandes, falaram pouco. Os filhos de Jair Bolsonaro, preocupados ali com o depoimento do pai, também não se manifestaram muito. O senador Flávio Bolsonaro, se não me engano, não participou. O deputado Eduardo Bolsonaro esteve por lá, mas logo saiu. Então, a percepção hoje, do dia de hoje, entre os participantes do governo, era de que o governo teria se saído melhor. Conseguiu ali mostrar um pouco dessa narrativa do golpe que o governo tenta demonstrar, colocando os fatos na ordem cronológica. Lembrando que essa é uma guerra de versões, uma guerra de narrativas. O governo quer mostrar essa história toda do golpe, que nós sabemos, nós assistimos, eram os bolsonaristas, os apoiadores que estavam ali, enquanto a oposição, os parlamentares mais ligados a Jair Bolsonaro, querem também tentar esclarecer se tem responsabilidade do governo do presidente Lula, se houve algum tipo de omissão. E já conseguiram aprovar a convocação do general G. Dias e do ex-diretor da ABIN. Agora chamo o nosso time para analisar. Tenho comigo Leandro Rezende e Renata Agostini. Renata, que balanço que você faz desse dia da CPI? A percepção que eu colhi é que foi um dia melhor para o governo. E você? A CPMI ainda está no seu início, de fato, com alguns problemas para encadear esses primeiros depoimentos. O plano dos aliados do governo era de que se tivesse alguns depoentes que movimentassem mais, né, essa primeira rodada. Não foi o que a gente viu. Então, a CPI, até o momento, avançou pouquíssimas casas, Raquel. Leandro Rezende, tem o Leandro comigo? Perdi a conexão dele. Igor Peixoto, pronto, voltou. Leandro Rezende, o que você estava assistindo mais cedo, meu caro? Esse depoimento do perito de bombas, a gente se lembra bem desse caso, né? Foi um caso muito espantoso, quando surge aquele possível caminhão, um caminhão-tanque de combustível rumando para o aeroporto de Brasília. O que esse depoimento do perito, o que ele acrescentou hoje para a investigação dos atos golpistas? Olha, Raquel, olhando para esse depoimento, os policiais explicaram, e eles não disseram isso, mas trocando em miúdos aqui, nós fomos salvos de uma tragédia de proporções inimagináveis pela incompetência dos golpistas, porque o perito explicou de maneira técnica ali que foi usado um detonador, foi acionado um detonador que não era feito para o determinado explosivo que foi colocado nesse caminhão-tanque. Foi a nossa sorte, a gente ficou por um triz de ter um atentado muito grave à democracia, em que certamente vidas teriam sido perdidas, né? Nesse sentido, eu acho que foi um depoimento elucidativo, porque de uma instituição respeitada, Polícia Federal, para demonstrar para quem ainda acha que a democracia brasileira não correu um risco e não passou, talvez, pelo seu maior teste. Acho que é um depoimento que ajuda a gente a entender um pensamento que foi incutido na cabeça das pessoas e que, infelizmente, levou a se ter uma tentativa de atentado que poderia ter tido uma magnitude realmente inimaginável. Foi um depoimento, de fato, mais esvaziado do que o do Silvinei Vasquez, mas foi um depoimento técnico e importante para essa cronologia que a relatora Elisiane Gama, que há pouco foi mais uma vez interrompida, está rolando depoimento ainda do George Washington, né, na inquirição dela. Enfim, está sendo uma CPI muito complicada e ela não engrenou. A CPMI ainda não engrenou, não trouxe ainda nenhum fato ainda que já não se soubesse, apenas demonstrou como há uma tentativa de tumultuar os trabalhos dessa comissão parlamentar mista de inquérito.
Ela ainda está muito midiática e sem trazer informações novas. Mas, Yuri Pita, qual que é o seu balanço desta primeira semana, já que chegamos aí na quinta-feira, amanhã é sexta-feira, né? Não tem depoimento, se não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Qual que é o seu balanço dessa primeira semana de CPMI? O que a gente pode esperar para a semana que vem? Olha, do que deu para conversar ontem, principalmente, Raquel, enquanto estava ali no Congresso, é de que, fazendo uma comparação com a CPI da pandemia no Senado, que foi uma CPI que esteve muito bem embasada, até pela temática, pelo fato de se tratar da pandemia, de questões de saúde, de políticas públicas de saúde e as questões envolvendo o desenvolvimento da ciência, da vacina, havia muito mais preparo. A percepção que ficou, mesmo de aliados do governo, de que faltou ali mais preparo na hora de fazer, por exemplo, o interrogatório, o depoimento de se ouvir o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na terça-feira, que este sim era um depoimento que poderia ter sido mais bem explorado pelo campo do governo. Da parte da oposição, o que ela precisa é justamente fazer com que esta CPI mista, como o Leandro Rezende estava apontando, fique ali nesse vai não vai, porque eles têm já um discurso pronto de que não é a CPI que eles queriam abrir, é a CPI que o governo conseguiu abrir. E se esta CPI que o governo conseguiu abrir, na visão da oposição, não conseguir trazer elementos novos, não tiver uma investigação robusta, a oposição ganha um prato cheio para o seu discurso e para se desvencilhar ao máximo do que aconteceu no dia 8 de janeiro. E, Yuri, qual que é a sua expectativa para a semana que vem? Será que engrena? Olha, na verdade, a semana que vem aqui em Brasília, pelo que estava ouvindo aqui, é muito parada, né? Até porque sábado, dia de São João, e dia 29, dia de São Pedro, são festas juninas que são importantes para muitos desses políticos. No fundo, o que a classe política aqui em Brasília está olhando é para a primeira semana de julho, que aí a gente lembra, na Câmara dos Deputados, pensando na agenda de propostas que estão em discussão no Congresso, tem o projeto de lei do CARF, que está trancando a pauta da Câmara, a necessidade de nova votação da regra fiscal e esta promessa que o presidente da Câmara, Arthur Lira, está fazendo de começar a discutir para valer a reforma tributária no plenário da Câmara. No Senado também tem propostas que interessam ao governo, que podem mexer aí com o mercado de crédito, que é uma das questões importantes aí para alavancar o consumo no país. Vai ser, então, uma pauta mais voltada para a economia. Então, eu chamo ela, Renata Agostini. Renata, ainda estamos aguardando o texto da reforma tributária. Por onde você acha que está caminhando? Você acha que dá para votar como o Lira está querendo? Existe não só um clima, um desejo por parte de Lira, mas também do governo de que isso aconteça. Como a gente falou mais cedo aqui no jornal, há todas essas forças, tanto de governadores quanto de municípios, setores interessados. Essa é uma reforma que ela é debatida há muito tempo e que ela envolve diversos interesses. O que tem de diferente nesse momento, de outras vezes em que ela foi tentada, é que tem um presidente da Câmara que é forte, está anunciando e está avocando para ele a missão de fazer isso, e um governo que aparentemente está interessado em ajudar também.